Então, bom dia aqui para vocês, para todos que estão nos assistindo, aos nossos alunos. Hoje a gente vai falar sobre associação de resistores. A gente já falou nas aulas passadas sobre a lei de Ohm, mas só para a gente relembrar, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é um estudo que foi realizado sobre circuitos elétricos, que diz que conforme a alteração da tensão ou a resistência ou a corrente, o circuito pode ser alterado. Então, o que a lei de Ohm fala? Que se eu tenho uma corrente determinada, ela vai ser diretamente proporcional à minha tensão e inversamente à resistência do meu circuito. Então, mas o que isso na prática ela influencia para nós? A gente começa a entender quando a gente começa a falar disso que a gente vai falar agora, que é a associação de resistores. A associação de resistores ela tem dois circuitos básicos: o circuito em série e o circuito em paralelo. O circuito em série que nós vamos estudar hoje, como que ele funciona? Ele diz assim, que se nós pegarmos várias resistências, né, vários resistores, e colocar eles de uma forma que a resistência aumente, a gente vai ter um circuito em série. Mas como que seria essa resistência para aumentar? Eu vou compartilhar uma tela aqui, que é a nossa tela da internet, que é no simulador. O que eu fiz? Aqui tem um resistor de 120 ohms. E aqui tem um resistor de 80 ohms. Então, o que são esses resistores? São componentes eletrônicos que limitam a passagem de corrente, mas também alteram a nossa tensão durante o circuito. Então, na associação de resistores, no circuito em série, quando nós posicionamos resistores assim e colocamos com que formasse um único caminho para a corrente passar, como vocês conseguem visualizar aqui nas flechinhas, o que acontece? A nossa resistência total do nosso circuito, elas vão se somando. Então, quando eu ligo o nosso resistor em série, as resistências elas se somam, tornando uma resistência maior do que apenas uma resistência. Então, o que está acontecendo nesse circuito? Eu tenho uma fonte aqui, ó, de 12 volts. Eu tenho um resistor de 120. E eu tenho um resistor aqui de 80. Quando eu aplico a tensão nessa fonte e essa fonte começa a circular uma corrente pelo circuito, a fonte acaba entendendo que não é apenas um resistor de 120 ou um resistor de 80, mas sim ela entende que é uma somatória desses resistores. No caso, 200 ohms, uma soma algébrica. Você pega o resistor, vamos dizer que ele seja o resistor de número 1 e esse seja o resistor de número 2. Então, você acaba somando o resistor 1 mais o resistor 2 e a gente tem uma resistência equivalente. E essa resistência equivalente também a gente pode chamar de uma resistência total do nosso circuito. E nesse caso, acaba sendo uma resistência de 200 ohms. E o que vai acontecer? Vai limitar a nossa corrente, a nossa passagem na corrente. Também, no nosso circuito em série, a gente tem um grande detalhe, que é a questão da tensão. Se vocês analisarem aqui comigo, junto com esse voltímetro, vocês vão ver que aqui, ó, sobre o resistor de 120 ohms, ele tem 7,20 volts. E sobre o resistor de 80, eu tenho 4,80. Então, o que está acontecendo? Toda vez que a gente estudar o circuito em série, a gente sempre vai lembrar que é uma única corrente, porque é o único caminho que passa. Então, é o único caminho, é a única corrente que vai ter no circuito. A resistência do nosso circuito é uma somatória de todos os resistores do nosso circuito. Então, se aqui tivesse 10 resistores, eu somaria os 10 e teria uma resistência equivalente, uma resistência total na somatória. Mas também, no circuito em série, a queda de tensão. O que é queda de tensão? Queda de tensão é isso que a gente acabou de medir. A gente tem uma resistência da fonte, no caso 12 volts, e sobre cada resistor no circuito em série, a gente tem uma tensão diferente conforme a sua resistência. Então, toda vez que a gente falar em circuito em série, a gente precisa sempre lembrar: circuito em série, a queda de tensão.
para cada resistor que tem no circuito, há uma queda de tensão diferente. Se os resistores forem de resistências diferentes, vai ser queda de tensões diferentes, a não ser que sejam todos iguais. Também, relembrando que há um único caminho para a passagem da corrente e a resistência equivalente é uma somatória de todas as resistências. Eu coloquei também um circuito aqui embaixo para alterar a nossa resistência. Então eu coloquei uma resistência aqui de 12 ohms e uma resistência de 8 ohms e uma fonte aqui de 24 volts. O que aconteceu? Eu alterei a resistência e alterei a tensão. Automaticamente também eu tenho uma corrente diferente. Aqui eu tinha uma corrente de 0,06 amperes. E aqui eu tenho uma corrente de 1,20 amperes. Então, conforme a gente for estudando circuitos em série, a gente precisa lembrar desses conceitos. Esses conceitos eles vão nos seguir até a gente alterar o nosso assunto que nós estamos estudando hoje, que é associação de resistores. A associação de resistores por circuito em série, elas funcionam assim. São esses os conceitos que nós temos no circuito em série.